Amém. Hoje eu vim pensando em uma palavra que eu tinha lido aqui, mas agora, lendo mais um pouquinho e olhando, eu resolvi falar sobre a palavra penhor. É uma palavra que me chamou muito a atenção e me chama muita atenção. E aí eu resolvi fazer um estudo sobre ela, não muito completo, mas eu fiz. E eu quero trazer para vocês sobre o significado da palavra penhor. Eu vou ler primeiro 2 Coríntios 5, 5 e 6. Fala assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Agora eu vou ler Efésios 1, 13 e 14. Fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Efésios aqui, Paulo começa falando que em quem também vós estáis. E é em Cristo que nós estamos, porque esse capítulo ele fala sobre a redenção. Cristo ser a nossa redenção e Ele ser a cabeça da igreja. Amém? E o que eu quero trazer com isso é a palavra penhor. Aqui nós entendemos que o Espírito Santo, Ele é o penhor. Jesus nos deu Ele como penhor para que possamos ter acesso aos céus, para que possamos ter acesso à salvação e para que possamos ter acesso a Cristo. Mas eu quero trazer o penhor lá no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, sobre penhor, sobre restituir, fala em Êxodo 22. Êxodo 22, 26, fala assim, ó. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Então, o penhor, aqui ele entra como restituição. Mas o penhor lá de Cristo, que Jesus nos deu, o Espírito Santo como penhor, ele entra para nós como garantia de uma coisa que nós temos direito. Garantia de acesso ao céu. Garantia de estarmos selados com o Espírito Santo. Garantia que nós temos a plenitude de Cristo em nós. Sabe, uma vez eu comecei a pensar e orar e eu falei assim, se a gente começar a pensar, o poder que habitava em Jesus, ele habita em nós. Porque é o Espírito Santo que habitava em Jesus, que ele assoprou sobre os discípulos e que hoje nós carregamos. Que hoje nós temos direito a ele. Nós temos direito ao Espírito Santo porque Cristo nos deu ele. Amém? Deuteronômio 24, 12 fala assim, ó. Eu estou trazendo no Antigo Testamento só para a gente ter uma noção do que realmente o penhor, o Espírito Santo ser o nosso penhor, ele traz para nós. 24, 12. Fala assim, ó. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Aqui está falando assim, ó. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestastes te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Então, se a pessoa fosse pobre, no caso,
nem o penhor ele poderia ter restituído. Aqui. Era uma garantia, sabe? Mas aqui Deus deu a ordem que nem se ele fosse pobre, ele não teria direito ao penhor. Amém? E o que é penhor? Penhor, ele é empenho ou entrega de uma coisa móvel ou imóvel, como garantia de uma obrigação assumida. Por exemplo, o penhor do trabalho é o dinheiro. Então, eu trabalho porque eu tenho a garantia que eu vou receber. O da dívida é algo de valor dado como garantia. Lá nos Estados Unidos a gente vê muito pessoal hipotecando casa. Hipoteca isso, hipoteca aquilo, penhora isso, penhora aquilo. É isso. Eu faço uma dívida e eu dou um bem penhorado até que eu pague aquela dívida. E aquela dívida, no momento em que eu pago aquela dívida, aquilo volta a ser meu. Não é mais penhor e nem hipoteca. Mas Jesus, o que aconteceu? Jesus, ele veio, Jesus, ele nos ligou novamente a Deus, nos deu um relacionamento e o que ele fez? Ele deixou o Espírito Santo para nós como penhor. Então, é como se o Espírito Santo ele estivesse penhorado em nós, para que quando Jesus voltar, sabe? Para que quando Jesus voltar, nós tenhamos acesso aos céus com o selo de garantia que é o Espírito Santo. Então, o selo de garantia nosso, o nosso passaporte para o céu é o Espírito Santo. Nós temos a garantia de que nós somos salvos porque nós temos o Espírito Santo. Sabe? E isso foi assoprado, e isso foi nos dado. Assim como quando a pessoa termina de pagar a dívida, ela tem novamente a casa. Quando Jesus ressuscitou, foi quando ele assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Por quê? Porque a dívida foi paga. O está consumado aconteceu. Sabe, Jesus, ele morreu, ele consumou a morte dele, ele consumou o pagamento de dívida, ele foi até o inferno para consumar tudo o que ele tinha feito e para mostrar que ele era o único que podia nos salvar. Ele era o único que podia ter esse acesso ao inferno sem ficar lá. Porque a palavra de Deus fala que ele não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte. E não tinha como. Sabe, Jesus ele ressuscitou por méritos. Jesus não ressuscitou porque ele era Deus. Ele ressuscitou por méritos. Ele ressuscitou porque não havia pecado nele. E nem o inferno pôde deter ele, nem a morte pôde deter. Ele ressuscitou. E quando a dívida estava consumada, ele falou, agora eu lanço o que é para vocês. Agora eu entrego o que é para vocês. O selo de garantia, o Espírito Santo. E foi isso que ele fez. Assoprou sobre os discípulos e disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E hoje eu e você somos revestidos com esse Espírito Santo. Hoje eu e você temos que entender o valor do Espírito Santo em nós. Não é qualquer coisa. Não é, sabe, é só o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é o que te governa, o Espírito Santo é o que dirige, é o que te move, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que te faz querer Deus. O Espírito Santo é o que te faz querer, sabe, ler a Bíblia. Ah, mas e se eu não sinto vontade, então eu não tenho Espírito Santo? Não. Não é que você não tenha o Espírito Santo. É que coisas estão vindo na frente dele. Coisas estão sendo colocadas no lugar que não deveria ser colocada. Sabe, porque no momento em que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho desejo, sabe, eu tenho anseio de ler a palavra, eu tenho anseio de falar com Deus. Eu tenho anseio porque a palavra de Deus fala que o Espírito ele clama, Abba, Pai. Não é a carne, não é o eu que clama, é o Espírito que está em mim e você, que foi assoprado e nos dado como garantia, que clama, Abba, Pai.
Na Bíblia, eu trouxe a descrição do penhor na Bíblia. Na Bíblia, o sentido de penhor é de garantia geral de um direito tangível. O que é tangível? É suficientemente claro ou definido para ser percebido ou entendido. Então, olha o que Jesus fez. Jesus falou assim: eu vou deixar com você o meu Espírito Santo, o Consolador, sabe, aquele que vai te guiar até o fim e que vai fazer você lembrar de todas as palavras. E uma coisa declarada, que é o penhor na Bíblia. Ele foi definido para isso. O Espírito Santo foi feito para isso. Você vai ser aquele que vai consolar. Você vai ser aquele que vai governar. Você vai ser aquele que vai preencher a falta. Você vai ser até que eu volte. É você. Amém? Então, nós temos que aumentar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que buscar. Sabe, como eu comecei a dizer, se Ele é quem nos governa, eu tenho que conhecer qual é a vontade dEle. Se o penhor que foi me dado, sabe, se Deus deu para mim essa garantia, de olhar para mim e falar assim, você tem a garantia, você tem um selo de garantia de que vai entrar, de que você é escolhido. Então eu tenho que buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Mas um relacionamento pessoal. Um relacionamento, sabe, de dentro para fora. Não de fora para dentro. Em Deuteronômio 24:6, eu coloquei esse texto aqui, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que Deus vai pedir algo em troca. Falar assim, eu te dou o meu Espírito Santo, mas você tem que abandonar as suas coisas. Eu te dou o meu Espírito Santo, eu te dou o Espírito Santo, mas você tem que abandonar a sua família. Te dou o Espírito Santo, mas você tem que abandonar a sua casa, você tem que abandonar o seu, sabe? E Deus nunca pediu isso. Deus nunca vai pedir isso. Aqui em Deuteronômio 24:6 fala assim, ó: não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Aqui, ele fala assim, quando algum homem tomar uma mulher, não sairá à guerra. Mas, não era isso, mas tudo bem. Tem um versículo aqui em Deuteronômio que fala assim, ó, que Deus, ele não vai pedir em troca. E ele não vai querer a sua família, ele não vai querer o seu trabalho, ele não vai querer que você abandone isso em troca do que ele tem para você. Mas a partir do momento em que eu sinto o Espírito Santo que clama a Abba Pai, eu começo a não colocar as coisas e abandonar aquelas coisas, mas ver e colocar aquilo que é importante para mim. No momento, estar na presença de Deus é o mais importante, e isso é o Espírito Santo que está clamando. Sabe? É tudo um degrau, a gente sabe disso. Na nossa vida pessoal é assim. A gente tem que colocar metas e foco nas coisas para que tudo vá acontecendo. Porque se eu deixar de qualquer jeito, vai acontecer de qualquer jeito. Vai virar uma bagunça e nada vai dar certo. Mas temos que manter o foco. Sabe, Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo para isso. E esse penhor é uma coisa que não é tirada de você. Não é uma coisa que o banco vem e tira. Não, é uma garantia que o está consumado de Cristo nos deu acesso ao céu. O está consumado de Cristo nos deu o direito de termos Ele. Em 2 Coríntios 1:22, 2 Coríntios 1:22, mostra como nós somos a propriedade de Cristo. 1:22.
Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós somos propriedade de Cristo. Assim como lá em Pedro fala, em 1 Pedro fala que nós somos, sabe, propriedade particular, nós somos, sabe, o sacerdócio real de Cristo. Aqui ele está falando que isso foi selado com o Espírito Santo. Isso foi penhorado com o Espírito Santo. Quando Deus olha, ele fala assim, existe o penhor ali. Existe o selo, a garantia nele, por Cristo. Amém? E João 15, 19. João 15, 19 fala assim, ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus, ele nos escolheu. Nós somos propriedade dele. E por isso ele designou o Espírito Santo como penhor, como garantia, como selo de garantia, que eu e você somos propriedade dele. Sabe aquela coisa assim, ó, o diabo não pode mexer porque você é propriedade dele. O diabo não pode mexer com você porque você é propriedade. E o selo, a garantia, prova isso. Entende? Sabe? Ele não pode mexer, porque eu e você somos propriedade. Em Levítico 27, 28... Levítico 27, 28, fala assim, ó. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Você e eu somos santos, porque nós somos consagrados ao Senhor. E aqui está falando que nenhuma coisa que alguém consagrar ao Senhor se venderá, nem se resgatará. É assim. Eu e você não temos mais resgate para ser pago. Eu e você não temos mais como ser vendidos. Porque Ele já nos resgatou. Nós fomos consagrados a Ele pelo Espírito Santo e fomos salvos. Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos, sabe, a nação que Deus escolheu. Eu e você, particular, somos essa nação. E Jesus designou para nós o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que fez com que Jesus andasse sobre as águas. Aquele Espírito Santo que fez com que Jesus jejuasse 40 dias e 40 noites. Aquele mesmo Espírito Santo que fez com que Jesus curasse. Sabe? Essa semana eu comecei a assistir um filme, e o filme é de um menininho que lê o versículo, que se conheceres a verdade, você que fala sobre farão coisas maiores do que eu. O versículo, ele ficou com isso na cabeça. Se vós me conheceres, a mim farão coisas maiores do que eu. E ele começou a viver isso. Ele começou a viver, mas peraí, se vocês fazem coisas maiores que Cristo, aqui cegos são curados? Ele chegou para o pastor e perguntou. O pastor falou, Deus designou outras pessoas para fazer isso, como médicos. Mas ele falou que se nós crescemos nele, nós faríamos coisas maiores que ele. Sabe? Esse mesmo Espírito Santo, ele está em mim e em você. Por isso ele falou isso. Por isso ele nos designou isso, que nós temos o poder de fazer coisas maiores do que ele, pelo poder do Espírito Santo. Mas temos que ser um com ele, ser um com o Espírito Santo.
para que nós compreendamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, para que estejamos no centro da vontade de Deus e entendamos que nossa salvação é garantida pelo Espírito Santo. A nossa salvação está garantida pelo Espírito Santo, mas nós temos muito mais do que viver aqui. Sabe, a obra consumada de Cristo nos consumou a salvação, mas Ele nos deu uma vida de 90, 120 anos, que é o que a gente fala, para podermos viver essa vida abundantemente. E viver essa vida abundantemente não é usufruindo de coisas materiais, mas é mostrando o reino do céu o reino dos céus aqui na terra. É trazendo o reino dos céus aqui para a terra. Por quê? Para que nós possamos fazer a diferença. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.